Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente, depois de um período aí em pausa, fazendo campanhas eleitorais, hein? E dessa vez com o meu bigodão para mostrar para vocês como se faz, para mostrar a vocês a nossa aula sobre orientação a objetos, vamos falar sobre classes e muito mais. Se liga no vídeo, hein? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos aprender um pouco, vamos introduzir, na verdade, um conhecimento sobre classes e objetos dentro do Python. Como vocês sabem, o Python é uma linguagem de programação orientada a objetos. Então, nós vamos estar respondendo durante essa aula o que é uma classe e para que serve uma classe. Muito bem, vamos aqui abrir o nosso Visual Studio Code. Nós vamos criar aqui um novo arquivo. Vamos dar um Ctrl S, será a aula 22.py. E o que vai acontecer aqui, pessoal? Para que serve uma classe? Uma classe, como eu disse, ela serve para organizar e estruturar melhor o nosso código. Ou seja, a grosso modo é isso. Qual é a palavra ou o que define uma classe? Nós vamos colocar a palavra reservada class. Quando nós colocamos aqui, nós já estamos declarando para o nosso interpretador, para o nosso compilador Python, que nós estamos criando uma classe. Então, nós vamos chamar essa classe de meu texto. Vamos abrir e fechar parêntese. Vamos colocar 2 pontos e um enter. Essa é a definição, a grosso modo, de uma classe. E daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função. Nós vamos escrever aqui, eu já vou explicar, você vai colocar 2 underlines, init, 2 underlines, vamos abrir e fechar parêntese, e aqui nós vamos passar a palavra convencionada, que nós chamamos de self, já vou explicar, nós vamos passar um segundo parâmetro, um segundo argumento chamado de texto, e vamos dar um enter. E aqui nós vamos dizer o seguinte, que o self.texto vai receber ele mesmo. Vai receber texto. Muito bem. O que você fez aí, Dário? Eu criei uma função. Essa função init ela é chamada de uma função mágica dentro do Python. Essa função mágica ela tem a função aqui, nesse contexto, de ser o construtor da nossa classe. Eu vou explicar melhor isso nas próximas aulas. Mas o que você precisa entender é que o def é uma função, o init é uma função mágica, nós estamos criando uma função mágica dentro da nossa classe, e essa função nós usamos a palavra reservada init, underline, underline, init, underline, underline novamente. E nós passamos aqui 2 argumentos, que é self e texto. O que significa self? Para você, de forma simplificada, entender por agora o que é o self é uma palavra convencionada na comunidade Python que serve para a gente referenciar os nossos objetos e os nossos atributos dentro da nossa classe. Por enquanto, isso é tudo. E aí nós colocamos aqui self.texto, pegando aqui o argumento texto, ele vai receber ele mesmo. Nós criamos essa variável texto, vai receber texto. Pode parecer um pouco confuso agora, mas fique tranquilo que você vai entender muito bem como que funciona isso tudo. Vamos lá. E aí nós vamos criar agora uma função que nós vamos chamar ela de meu texto, que vai fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos colocar aqui, vamos passar aqui o nosso self. E uma coisa que é importante ressaltar aqui, que o self é uma palavra que é convencionada. Posso usar outra palavra? Pode. Mas a convenção diz o seguinte, que toda vez que você tiver o self, você vai estar referenciando os seus atributos e objetos dentro da classe. E você pode colocar, desde que você use um construtor mágico como esse aqui, você pode convencionar o seguinte, a palavra que você usar aqui no outro construtor, ou, por exemplo, outro, usar a palavra outro, você precisa colocar ela ao longo do seu código quando você for referenciar algum atributo ou objeto dentro da sua classe. Mas, por convenção, nós vamos deixar o self, ok?
Muito bem. Aqui nós vamos criar aqui um for, vamos dizer que vamos ler linha em, nós vamos colocar aqui self.texto e nós vamos printar isso daqui. Vamos colocar aqui 2 pontos. E nós vamos dar um print de linha, certo? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos criar uma instância da nossa classe e nós vamos atribuir aqui um objeto para ele. Nós vamos colocar aqui object, a nossa classe vai receber um objeto. E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar aqui uma instância da nossa classe. Como que a gente cria uma instância da classe dentro do Python? Nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos colocar aqui meu texto 1 e nós vamos colocar um sinal aqui de atribuição. Como que funciona criar uma instância dentro da orientação objetos no Python? Funciona exatamente dessa forma, como se a gente fosse criar uma variável. E aí nós colocamos aqui a nossa classe, meu texto, e aí nós vamos passar aqui um objeto dentro da nossa classe, dentro da instância que nós criamos aqui da nossa classe, que é meu texto 1. Nós vamos criar outra instância e você vai entender melhor. E o que nós vamos passar aqui? Nós vamos passar uma string dentro do nosso objeto e vamos colocar aqui chegamos na aula sobre o que é orientação ao objeto. Pode colocar assim também. E aí nós vamos colocar da seguinte forma aqui também. Esta é uma instância da classe e nós vamos passar uma terceira string, vamos dizer o seguinte. Aqui está o nosso objeto, beleza? Nós vamos criar aqui uma segunda instância da nossa classe que nós vamos chamar de meu texto 2. E nós vamos fazer aqui o sinal de atribuição e vamos criar aqui uma instância meu texto. E aí nós vamos dizer o seguinte, colocamos aqui a nossa classe, vamos criar um objeto também aqui de string e colocar dessa seguinte forma. A programação é muito doida, vírgula, orientação a objetos é uma doideira. E a terceira frase, nós vamos colocar aqui, fique tranquilo, pois você saberá de tudo, algum dia. Até eu, às vezes, vejo as doideiras que acontecem na programação e, às vezes, não faz muito sentido, mas a gente vai aprendendo. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a nossa função mágica, o nosso construtor, nós vamos ver na prática o que vai acontecer aqui dentro da nossa classe. Por exemplo, agora nós vamos colocar aqui, por exemplo, usando aqui o nosso construtor, nós vamos dizer o seguinte, aqui é meu texto 1, ponto, nós vamos ver aqui o que o self ele proporciona para a gente, dentro do nosso contexto de orientação a objeto, dentro aqui do nosso construtor, porque todas as vezes que nós iniciarmos o nosso construtor aqui com self, nós vamos dizer para aqui, para o nosso interpretador, que nós podemos utilizar todos os recursos. Então, isso aqui é um ponto especial, o auge aqui da nossa aula, que é o que é orientação a objeto? É nós podemos utilizar o objeto que nós criamos aqui, passamos para a nossa classe, e nós vamos referenciar, utilizar esse recurso através do ponto. Sempre que nós usamos um ponto através de um objeto, como este aqui, que nós criamos através da instância dessa classe, nós vamos poder utilizar todos os recursos que estão disponíveis dentro da orientação a objeto. Então, essa parte aqui nós vamos utilizar o meu texto, que é a função, e nós vamos utilizar o meu texto 2, ponto, e chamar aqui
a função meu texto e vamos ver o que vai acontecer. Agora nós vamos colocar aqui, vamos executar o nosso programa Python. Acho que eu esqueci de salvar, vamos salvar. Ctrl S, perfeito. Vamos continuar aqui. Python aula 22, vamos dar um tab e vamos dar um enter para ver o que acontece. O que aconteceu aqui, pessoal? Nós criamos aqui um objeto, nós passamos ele para a nossa classe ela está recebendo um objeto. A forma de se criar um objeto é abrindo e fechando colchetes, certo? E nós criamos uma instância da nossa classe meu texto através de uma variável. Então, a forma que nós utilizamos para criar instância no Python é nós fazemos dessa forma. Criamos uma variável e sinal de atribuição e logo após a classe que nós queremos instanciar. Nós vamos falar muito disso nas próximas aulas, que é sobre instanciação. Vamos instanciar a classe XPTO. É isso. Instância é você criar uma cópia da classe. Você criar uma cópia dessa classe aqui, nesse caso. E aí nós utilizamos aqui a função, a palavra reservada que nós utilizamos aqui como atributo do nosso construtor. O que ela faz? Ela está trabalhando por debaixo dos panos para referenciar tudo aquilo que nós criamos dentro aqui da nossa classe como objeto. Então, ele criou uma instância do objeto vazio e a gente pode utilizar isso através dele. Você pode estar se perguntando o seguinte: você está utilizando duas vezes a classe meu texto? Por que acontece isso? Olha, é o seguinte: toda vez que nós criamos uma instância, é como se por debaixo dos panos ele criasse uma cópia da nossa classe e tudo que tiver dentro dessa classe, os objetos, os métodos, ele vai criar uma cópia para a gente. Na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês como que isso funciona dentro da memória, tá certo? Mas, a princípio, você precisa entender o seguinte: nós criamos uma instância meu texto 1 e meu texto 2 da mesma classe e nós passamos aqui objetos diferentes. E aí, o que nós utilizamos? Pegamos essa instância, chamamos a função meu texto. O que a função meu texto faz? Ele pegou aqui a referência do nosso objeto texto e aí nós criamos aqui uma interação. Nós lemos cada linha em self.texto. E aí ele printou isso aqui para a gente, que é aqui o resultado da construção aqui da nossa classe e já introduzindo aqui o conceito de orientação a objeto. Ficou confuso? Repete novamente essa aula até você entender e nós vamos estar falando bastante. Agora nós estamos subindo de nível, subindo um nível acima da programação, que é a orientação a objeto. Agora nós estamos saindo de programadores júniores e indo para programadores plenos, tá certo? Não sei se a definição ficou boa, mas basicamente é isso. Beleza? Essa é uma aula importantíssima, é um conhecimento fundamental na vida de qualquer programador, é entender a base. A base é orientação a objeto. As linguagens de mercado que nós trabalhamos sempre terá o conceito de orientação a objetos. E um bom programador, ele entende bem, ele precisa entender bastante da base. A base é orientação a objeto quando nós trabalhamos com linguagens orientadas a objetos. Tá certo? Nos vemos na próxima aula.